Boa noite, pessoal. Bom, eu estou aqui para falar para vocês um pouco sobre a realidade futura da impressão em 3D, ok? É a minha primeira vez na Campus Party, então estou um pouco assustado aqui, tá? Um pouco com o tamanho do evento, né? A gente já sabia que era grande, mas até surpreendeu um pouco. Eu sou lá do Paraná, então eu tenho esse sotaque meio de porta, leite quente, então queria que vocês entendessem um pouco isso, porque não é todo mundo aqui que conhece o sotaque do paranaense, é um pouco diferente. A gente é meio bicho do mato. Mas enfim, a gente tem uma empresa, deixa eu falar quem a gente é então. Meu nome é Maureu, tá? Eu sou pós-graduado em automação e redes industriais. E há muito tempo eu trabalho com microcomputadores, tecnologia. Na realidade eu venho de uma longa data com esse tipo de produto e a gente foi evoluindo. Trabalhei algum tempo em desenvolvimento de máquinas também, automação e tudo mais. Está aqui para me auxiliar em algumas partes o Germano, tá? Que é engenheiro eletrônico, formado na UTFPR, e que desenvolveu com a gente um projeto que ainda não é produto, mas que vai virar em breve, que é um scanner 3D. Tá? E ele vai falar um pouco sobre isso também, que eu acho que encaixa no contexto. Tá? E o Renan, que é responsável pela parte de suporte da nossa empresa, e que tem muito contato com o cliente, sabe as dificuldades, os problemas, porque eu estou aqui na realidade para falar um pouco da evolução da impressão, o que é e tal, ou pelo menos a parte que a gente conhece, que a gente domina, né? Ninguém sabe tudo. E assim, se alguém tiver alguma dúvida mais funcional, talvez ele possa nos auxiliar também a ajudar a esclarecer isso. Então assim, eu queria dizer para vocês que vai ser um bate-papo. Se alguém tiver algum questionamento, alguma coisa, quiser aproveitar, é a hora. A gente pode tentar fazer isso no decorrer, né, do tempo, ok? Embora o tempo seja curto, acho que dá. Bom, então a gente vai falar assim rapidamente como surgiu a tecnologia, o que promete a impressão 3D. Só a indústria pode ser beneficiada por esse processo, né? A gente já percebeu, né, os meios de comunicação mostram que não. E aí nós temos a questão aí da robótica livre, a influência do software livre, uma série de coisas. Então vamos lá. Bom, a impressão 3D, o nome fala impressão, então a gente já imagina que é uma evolução da impressão. A gente poderia tratar dessa forma, que é uma coisa bem antiga, né? A primeira gravura surgiu lá por 1500 a.C., depois veio a impressão offset, impressora matricial, impressora já de tinta. Bom, antes de tudo isso, tá? Só para a gente entrar no contexto da impressão 3D, vale lembrar que em 1942, no MIT, eles desenvolveram um sistema de fresadora de 3 eixos. Uma máquina CNC, que todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Fresa, torno CNC, que são o quê? Máquinas ferramentas, são máquinas utilizadas para fabricar peças e que evoluiu por um processo natural. Existia a eletrônica, né? E incorporaram eletrônica nessas máquinas. Então nós passamos a ter máquinas automatizadas que faziam processos industriais. Tá? Isso foi lá por 1949. Quer dizer, faz tempo. Em 62, na Guerra Fria, os fabricantes estavam empenhados no controle numérico, que é o CNC. Né? Então, de 49 até 62, isso evoluiu. Tá? As primeiras máquinas que a gente conhece desses sistemas, elas usavam só circuitos lógicos, eram máquinas muito simples. As atuais utilizam, inclusive, o sistema operacional. A maioria delas rodam Linux, para quem não sabe. Ela carrega um sistema operacional, né? E aí ela carrega um programa, né? Que é conhecido como código G. Tá? E esse código G são os passos da programação. Tipo, referencia a máquina, né? Que procure os eixos cartesianos para ela se posicionar. Na sequência, ele diz para a máquina, você vai usar a ferramenta tal, você vai entrar e fazer um furo em tal lugar. Né? Então, os comandos de código G são basicamente assim, coordenada e o comando propriamente dito, o que ela vai fazer. Né? Então, essas máquinas, a partir de 62, já tinham essas funções, elas já rodavam um software. Né? O cara chega lá com um programa rodado que joga via rede, ou via cartão, ou via pendrive, como qualquer sistema digital, numa máquina enorme, quer dizer, algumas pelo menos são enormes, e ela assume esse papel de rodar esse programa, né, de executar esse programa. Bom, aí veio então
uma ideia que a princípio é fantástica, né? Quem já não assistiu, né, não gosta de Star Trek, eu lembro que teve um desenho do Tom e Jerry que eles materializavam coisas, então é uma coisa que já vem da, né? Até o teletransporte, de certa forma, tem algo a ver, né, com essa ideia de materializar um objeto do nada, né? Não exatamente do nada, mas, né, é uma ideia antiga, né? E é muito bacana, claro. Então, a partir de 84, veja só, estou falando de 84, né? Um pesquisador desenvolveu a tecnologia de imprimir objetos físicos a partir de dados digitais, né? Foi o Charles Hull. Depois ele nomeou sua técnica em estereotografia e conseguiu patentear sua invenção. Tá? Ele fundou a 3D System, que é uma empresa bastante conceituada, bastante conhecida, que é uma das maiores empresas de impressão 3D do mundo. Tá? Então ele criou essa máquina de estereolitografia, que é aparatos. Né? Veja bem, o processo da estereolitografia, que era como? Um preenchimento de uma espécie de um reservatório com um líquido, né, camada a camada, vinha um feixe de laser, fazia a marcação, na realidade é um fotopolímero, tá? É um processo de fotopolimerização, né? O polímero ele vai se fundindo conforme recebe luz, ou laser. Bom, se esse processo começou em 84, então esse negócio de que impressão 3D é uma novidade é mentira. Não é tão novo assim. A impressão 3D já existe há bastante tempo. Ó, aqui tem alguma coisa ali do laboratório deles, né, onde eles tinham lá, começaram a desenvolver esse processo. Então isso é meramente ilustrativo, né? Aqui tem um histórico breve de como isso começou, né? Desde o surgimento da SLA 250, depois foi fundada também a Stratasys, que é outra empresa grande, né, nessa área. Bom, para resumir tudo, a impressão 3D, ela na realidade tem a gente poderia fazer um paralelo entre o que aconteceu com a impressão 3D e o que aconteceu com a informática, com a microinformática que vocês conhecem. Na realidade, nós tínhamos no início grandes empresas com grandes computadores, né? É só vocês lembrarem lá no começo da história lá da IBM, né? Com o primeiro computador, a válvula, né? O ENIAC. Então, assim, eram máquinas grandes, caríssimas, uma tecnologia desenvolvida, né, que custou um processo muito caro e que mais tarde culminou no microcomputador. Se vocês lembrarem bem, a Apple começou com um kit. A gente fala muito no Apple II, que foi o grande sucesso da Apple. Mas o Apple I era um kit. Eram placas que os usuários compravam, né? Era um negócio meio para nerd, né? No nosso linguajar, as pessoas compravam esses kits, montavam em casa numa caixa de MDF, né? Hoje MDF, no caso era compensado, né? Eu cheguei a conhecer algumas máquinas dessas. Eu tive um Apple II e conheci o Apple I e tal, e era coisa para nerd, não era coisa para um usuário normal, com um usuário convencional. Então, por isso que eu acho interessante fazer um paralelo, porque se você ver bem, a impressão 3D ela começou com esses procedimentos, com essas máquinas caras e tal, uma tecnologia inalcançável, e de repente começou, né, passou um prazo, venceram as patentes, correto? Com o vencimento das patentes surgiram as iniciativas do pessoal do Open Source de criar um fatiador, tá? Já vamos falar disso, e começaram a surgir os kits e as impressoras domésticas, né? E impressoras também comerciais, simultaneamente, mas bem mais baratas do que as grandes impressoras anteriores. Por exemplo, se vocês forem hoje no CTI, eles têm lá uma série de impressoras sofisticadas. Eu conheço algumas delas que algumas custam 100, 200 mil dólares. Tanto no CTI como no Unicamp tem uma máquina que custa mais de $1 milhão. Né? Então, as impressoras 3D você tem assim, desde impressoras muito baratas, né? Lá fora tem alguns kits a partir de uns 600, 700 dólares, kits já que começam a ser sérios, né? Porque também tem muita coisa que não vira, mas tem coisas bacanas, né? Equipamentos comerciais, hoje na faixa dos $5 mil, tem vários, tá? Então, assim, começou, né, com aquelas
grandes impressoras, tá? Depois vieram as tecnologias mais populares, com deposição, né? Que é o que nós temos, que nós trabalhamos também. E também começaram a surgir esses kits e tal. Bom, por que eu faço um paralelo com a informática? Porque a informática foi exatamente igual. Os kits acabaram desaparecendo, uma boa parte deles, porque a maioria dos usuários comuns querem chegar, colocar a máquina, ligar na tomada, ligar no computador e sair imprimindo. Isso não é possível com um kit. Não é todo mundo que tem a paciência de montar uma impressora 3D e afinar uma impressora 3D. O nosso produto, por exemplo, levou 3 anos para ficar um produto razoável, né? Para hoje a gente chegar e vender o produto, o cara chegar lá, colocar na tomada e em 45 minutos ele conseguir fazer uma impressão, tá? Aproximadamente, né? Bom, a Z Corporation é bem interessante, tá? Eu coloquei no escopo lá que eu quero falar um pouco. Não posso demorar muito porque o nosso tempo é curto, a gente teria muita coisa para falar, mas para a gente não perder esse gancho e entender um pouco de todo o processo, a Z Corporation, por exemplo, tem uma impressora que ela utiliza uma espécie de um pó, é um gesso, né? E que ela vai depositando e ela funde esse material através de ela faz, digamos assim, ele liga, numa linguajar mais simples, esse material utilizando uma espécie é um aglutinador, mas é uma tinta. Então imagine um processo de uma impressora a jato de tinta que imprime sobre deposição de camada de gesso. E aí você tem um objeto colorido, né, com uma alta definição, mas não é um objeto funcional. Então, assim, é importante a gente diferenciar os vários tipos de impressoras 3D e impressões 3D. Qual é a vantagem da máquina da Z Corporation? É que a qualidade da visual é muito bacana. Quando eu vi pela primeira vez uma impressão nesse tipo de equipamento, o cara chegou para me mostrar uma outra impressão e tal, e ele estava com uma sandália, tipo uma Rider, né, essas sandálias, né, de borracha e tal, muito bonita, embaixo do braço. Eu pensei, o que esse louco está fazendo com essa sandália debaixo do braço? Né? Aí ele puxou e falou, isso aqui é uma impressão. Eu falei, pô, cara, tinha até a costura, é perfeita, a impressão é muito bonita. Só que ela é extremamente pesada, né, porque é gesso, se cair no chão quebra. Né? Então não é uma peça funcional, mas ela é muito bacana para um arquiteto ou para quem precisa de uma impressão visual. Bom, aí nós temos também as impressoras, no caso a 3D Systems continuou com os processos de estereolitografia, que é, como eu falei, plástico, só que ele tem um problema, são fotopolímeros. Então é um processo que é complexo, uma tecnologia que, digamos assim, para você trabalhar em casa é muito complicada para você adaptar uma tecnologia dessa e ter uma impressão de qualidade. Então a impressão que acabou dominando o mercado são as impressoras a extrusão, que vocês viram diversas aqui na Campus Party, ok? Essas impressoras acabaram conseguindo atingir um preço muito bom, né, porque o material é extremamente simples. Por exemplo, a nossa impressora trabalha com PLA, que é um polímero biodegradável. Até interessante falar sobre isso, porque assim, plásticos para impressão 3D tem diversos tipos. Você tem nylon, você tem ABS, você tem o PLA. Nós temos alguns materiais que são condutivos, por exemplo. Tem um material que ele daria para chamar de elástico, né? Um material flexível. Mas assim, o PLA ele tem um atrativo, ou 2 atrativos eu diria. Um deles é a baixa taxa dele de... desculpa. Como? Contração. O termo tinha me fugido. A contração dele é muito pequena, então essa peça ela não perde dimensional, tá? Porque assim, todo o processo de plástico, processo de injeção, por exemplo, você tem um molde. Quando aquelas peças todas de plástico que vocês conhecem são injetadas, elas demoram um certo tempo para elas esfriarem e não contraírem muito. Mesmo assim ela contrai. Dependendo do polímero, pode contrair 4, 5, 6%, algumas até mais que isso, tá? Processo, por exemplo, de injeção, tem um processo de injeção com cerâmica, por exemplo, mas aí para confecção de peça de cerâmica, que a contração vai para tipo 90%. Mas é que o plástico sai e a cerâmica fica, entende? Então mas no normal é algo em torno de 2 a 3% você perdendo o dimensional.
Então fazer um molde de plástico é muito complexo porque a pessoa tem que contar com essa contração, tá? E na impressão tem um problema muito sério que é o seguinte, que se essa peça contrair, você imagina o seguinte, você está imprimindo a peça pela base, né? Se a gente imaginar o processo de impressão, ele está imprimindo, essa peça vai erguendo e essa contração faz com que essa peça solte da mesa. O PLA ele tem essa crise toda, né? Ele decompõe, é um material biodegradável. Então, quer dizer, a impressão, se você imaginar que é um processo que você usa para teste, muitas vezes, e que você vai imprimir e vai jogar fora, então o PLA é o melhor dos mundos, né? Tem essa vantagem. Então nós optamos em desenvolver bem o nosso processo de impressão em cima do PLA. Nós temos um sistema para impressão também em ABS, mas assim, o PLA ganha disparado, tá? Ele é menos resistente, tá? Não é tão forte quanto o ABS. A temperatura de extrusão é mais baixa, o que também tem vantagens e desvantagens. O PLA ele é impresso a uns 220 graus no máximo, enquanto que o ABS ele começa lá por 260 graus, tá? Então é muito mais fácil trabalhar com PLA, leva menos tempo para aquecer a impressora e tudo mais. Bom, aqui está mais um pouco da história, né? Falei sobre a Z Corp. E aí, em 2006, lá foi quando surgiram as RepRaps, né? As máquinas open source, tá? Então vamos lá. Aqui, ó. Aqui nós já entramos na impressão doméstica, né? Lá por 2008 saiu a primeira RepRap, a primeira impressora caseira, né? Uma impressora que a pessoa podia comprar um kit, tá cheio na internet desse tipo de impressora, como é aberto, todo mundo copia e tal. E é uma impressora muito barata, né? Detalhe, com ela mesma você pode fabricar uma boa parte das peças, né? Então é aquele negócio do autorreplicante, né? Bacana essa ideia, né? Você poder fazer um produto, pô, parece Matrix, né? Pô, que legal, né? Você fabrica um negócio que um vai fabricar o outro, né? Então começa a surgir assim uma coisa nova, né? Hoje estão falando em biohack e tal, né? Uma série de outras coisas e isso aí é um pouco disso, né? Tem a ver com maker, tem a ver com, né, com toda essa, né, essa coisa nova. Bom, aí agora já começamos a viajar, né? Bom, lá por 2010, né, começaram já a conseguir imprimir um carro, né? Não é algo tão funcional assim, não é algo tão... A impressão 3D ainda não é um processo para fabricação em massa, tá? Embora eu sei que a Stratis está trabalhando uma máquina que parece que vai alcançar a velocidade de impressão e tal. Lógico, um custo alto, mas pode ser que atinja peças de demanda ou peças em demanda com algum nível de exclusividade. Como já existem hoje as gráficas digitais, né? Até pouco tempo atrás era inconcebível um processo barato como offset, né? Que é o que a gente utiliza para fazer a maior parte dos impressos. Mas hoje já temos né, as impressoras offset. Então a impressão 3D pode ser que num futuro aí venha evoluir para algo assim, né? Peças customizadas a uma velocidade bem grande a ponto de você alcançar a demanda, tá? As bioprinters, pô, isso é fantástico, tá?
por incrível que pareça, o PLA é um dos plásticos que já foi estudado e com possibilidade de fabricar partes de corpo humano, tá? Já estão estudando isso, tá? Existe um processo para você, alguns PLAs de alta pureza, no caso. Então você, em teoria, poderia substituir um pedaço de um osso, né? Imagina o osso de uma mandíbula, tá? A pessoa com câncer, eles removem aquele pedaço e aí fazem uma impressão, colocam no lugar, no maxilar da pessoa, tá? E a partir disso, né, com 6 meses, lógico, essa impressão tem uma série de critérios, ela precisa ser irrigada com sangue, etc. Mas o detalhe é o seguinte, é que o osso vai tomando conta, tá? Vai assumindo o lugar desse PLA, tá? São feitas armações com aço, né, aço cirúrgico e tal, para sustentar a mandíbula da pessoa no lugar, não é uma tarefa fácil, mas o osso vai crescendo e substituindo esse polímero e vai expelindo através da urina. Isso já está testado, alguns polímeros permitem-se fazer isso. Então, assim, é bacana, né? O desejo mesmo é você poder fazer isso em laboratório, tá? Você poder imprimir um material e fazer essa substituição in vitro, tá? Então, pegar um material biodegradável, colocar uma cultura de células, né? Já existe isso, né? A gente já sabe que já tem aí. Todo mundo já deve ter visto aquela orelha que eles colocaram em cima do ratinho, que isso aí circulou. Todo mundo viu, né? Então, é por aí. Aí tem mais uns dados. Deixa eu um pouquinho para frente. Bom, aí nós chegamos na impressora comercial, assim, que eu acho a que teve maior, assim... como é que eu vou te dizer assim, maior alcance, né? Todo mundo ouviu falar, que é a MakerBoot. Quando nós desenvolvemos nosso primeiro projeto de impressora, quando a gente estava... Deixa eu falar agora como a gente chegou nesse negócio de impressão, porque eu acabei não falando. Primeiro nós adquirimos uma impressora, tá? Que era uma impressora fabricada, se não me engano, na Inglaterra, que custou, se não me engano, $14 mil. E que nós não conseguimos imprimir uma peça com qualidade. Ela utilizava ainda o PLA, que vinha com 3 milímetros de espessura. Na nossa impressora nós utilizamos, por exemplo, 1.75, que é o mesmo que a MakerBoot utiliza, tá? Quando a gente começou então a ver esse processo, que nós começamos as primeiras peças, até trouxe aqui para mostrar para vocês, ó. Na época nós trabalhamos ainda, né, com desenvolvimento de peças para ônibus, tá? Isso aqui é uma válvula de calefação de ônibus. Então, como é que você desenvolve uma peça, tá? Você pega lá, faz um desenho em computador. Nossa, hoje dá para usar o computador para fazer desenho, né? Então, você vê no computador a peça tal e qual. Engano, tá, gente? O computador ele te resolve muito problema, você consegue montar o teu projeto todo, mas tem muita coisa que você só vê depois do produto pronto, tá? E aí o que acontece? Você gastou algo em torno de 30, 40, 50, 100, 200 mil reais em molde e de repente você se vê na necessidade de alterar o molde ou até de fazer um molde novo. E aí você gasta mais 10, 20, 30, 40, 50, 100 mil reais para resolver um problema de projeto, um erro de projeto. Bom, aí é aí que a gente viu o barato da impressão 3D, né? Barato nos dois sentidos, né? Do lado bacana e do lado barato, né? Porque hoje um filamento ele custa em média no mercado, hoje já temos filamentos a 160 reais, por exemplo, de PLA, tá? Então uma peça dessa aqui com 30, 40 reais eu consigo imprimir toda ela e testá-la. Então olha só, eu perco aí umas 6 horas a 8 horas, que é o tempo mais ou menos que eu levo para imprimir aquela pecinha dessa. Um pouco mais, talvez eu leve uns 2 dias para ter isso aqui pronto. Mas um molde leva 60 dias, né? 30, 60 dias de usinagem. Não é rápido. Para você fazer um molde num processo rápido, é muito caro. Então o que está acontecendo? Você vê a peça em 1 dia, 2 dias. E aí você chega à conclusão que você errou o projeto. Você imprime de novo. E imprime de novo. 3, 4 vezes, até você ter o produto na forma que você queria. Bom, aquela peça ali resiste a 180 graus. Ela é feita em nylon com fibra. Essa aqui é em PLA, ela resiste até uns 80 graus. Então não dá para você fazer um teste funcional completo, mas dá para você testar a funcionalidade, ver se ela se move, se você não tem colisão, tá? Então você faz uma série de coisas que antes era impensável. Então esse que é o barato da impressão 3D, tá? Bom,
aí, para não deixar, né, de falar no nosso produto é esse aqui, a 3D Cloner, tá? Só para vocês conhecerem, né? Bom, então tá aí a impressora. E agora vamos entrar um pouquinho, o Germano vai falar um pouquinho para você sobre impressão 3D, depois eu finalizo. Só para concluir, para quem não viu o processo de impressão, vocês podem dar uma olhadinha depois lá na nossa impressora, que eu posso mostrar para vocês ela imprimindo realmente. Eu acho que imagem de impressão todo mundo já viu, está cansado de ver na internet. Agora ver ao vivo é diferente, né? Aqui está uma peça, aqui eu estou demonstrando, por exemplo, qual é a camada, né, externa de impressão, o preenchimento, tá? Porque assim, outro negócio bacana na impressão 3D é o preenchimento. Essa peça aqui, por exemplo, essa aqui é uma peça razoavelmente pesada. É feita na nossa impressora, tá? Ela tem 320 por 240, aliás, e 400 milímetros de altura. Foi impressa em 2 peças, tá? Então tá aqui, ó, uma impressão. Poxa, quando você poderia fazer isso aqui em casa, né, imprimir uma peça dessa para o teu filho, por exemplo? Então essas coisas bacanas que já estão virando realidade, né, que já é possível. Aqui tem uma outra peça, uma outra válvula, né, um outro teste. Então, tudo isso é possível, né? Essa peça aqui, internamente, as camadas dela são mais ou menos dessa forma aqui. Tá? Essa aqui é... Boa noite, pessoal. Meu nome é Germano, como foi apresentado pelo Maureu. E eu só vou comentar um pouco aqui sobre um processo paralelo à impressão 3D, que é o escaneamento 3D. O escaneamento 3D, na verdade, ele também é muito antigo. Todo mundo hoje conhece filmes de Hollywood, efeitos de 3D, tudo isso aí é originado de escaneamento 3D de bonecos. O pessoal modela, joga para o computador, realiza animações em cima dessas modelagens. O que acontece hoje na questão do escaneamento 3D é que ele vem em conjunto com a impressão 3D. Então ele está se popularizando também para se tornar algo até doméstico, né? Então eu vou apresentar aqui mais ou menos o que é o escaneamento 3D de baixo custo, um dos métodos que pode ser utilizado e que inclusive foi até um trabalho de graduação para estar desenvolvendo esse scanner que pode estar escaneando pequenas peças e que inclusive depois pode estar sendo reproduzidos nas impressoras 3D. Bom, o scanner 3D desenvolvido por esse trabalho é um chamado Slit Scanner. O Slit Scanner ele trabalha com um feixe de laser e uma câmera, basicamente. Qual a função da câmera? Vai visualizar o objeto e onde o laser bate no objeto, através do feixe. A partir de uma angulação que existe entre a câmera e o feixe de laser, é possível que você faça uma triangulação do ponto, que é o quê? Você visualizar ele numa imagem bidimensional e através da posição física dos componentes no seu scanner, você poder triangular isso de forma a transformar num ponto tridimensional. Então, esse é um conceito muito simples, é geometria básica e, obviamente, que para aplicar você vai ter que levar em considerações que alguns problemas físicos, como, por exemplo, você tem a câmera, existem distorções físicas, distorções da lente, e laser, qualidade do laser, você tem que filtrar a imagem para obter o ponto ideal de onde o laser realmente está cortando o objeto, mas é algo que, se você se utilizar de ferramentas que já estão disponíveis no mercado, como por exemplo bibliotecas para cálculos dessas trigonometrias. Hoje você tem softwares livres, como por exemplo a biblioteca, talvez alguém que já tenha ouvido falar, OpenCV. OpenCV é uma biblioteca para esse tipo de aplicação, que tem muito recurso para trabalhar com esse tipo de coisa. Aí tem também a parte de geração de malha, porque o que faz o scanner 3D basicamente? Ele vai, cada ponto da imagem onde o laser bate, ele vai converter num ponto, x, y, z. Vai fazer isso para a peça inteira, você rotaciona ela através de uma mesa giratória, por exemplo, e repete o processo de escanear cada ponto. A partir disso aí você gera uma chamada nuvem de pontos, ou cloud points. Essa nuvem de pontos nada mais é que ela vai ter basicamente o x, y, z de cada ponto da peça e talvez uma informação adicional ali com relação à normal da superfície. E se você quiser, você pode adicionar também a questão da cor do ponto, para você estar adicionando no seu scanner depois.
Bom, aí também, como eu ia vindo dizendo, existem softwares depois para você estar tratando essa nuvem de pontos e transformar ela numa malha. Aí existem softwares como, por exemplo, MeshLab, aí tem alguns outros pagos também, Geomagic, uma série de ferramentas que você vai poder converter nessa nuvem de pontos num objeto salvo, por exemplo, em STL, que você pode jogar direto para impressão. Então, hoje, os scanners 3D também já estão sendo fabricados versões domésticas. Você vai ter lá em casa um negócio do tamanho de uma impressora, uma mesinha giratória, uma câmera, um laser, 2 lasers, dependendo do tipo do scanner. Vai poder colocar na tua bancada, modelar um bichinho, vai lá, copia ele, joga para o computador, pode fazer uma modificação e depois você pode estar enviando para a impressora. Aqui, então, só para vocês verem, a gente desenvolveu um que tem basicamente o quê? O laser, a câmera, como eu havia falado, uma mesa giratória controlada por um motor de passo. Esse motor de passo é simplesmente para você ter o posicionamento em ângulo do que a mesa está no momento. E a gente adicionou um controlador usando uma placa que muitos já devem ter ouvido falar, que é a Raspberry Pi, que é uma placa bem divulgada aí e todo mundo já deve ter visto. A gente usou ela, a gente poderia ter utilizado ela inclusive para fazer todo o processamento e cálculo dos pontos. No caso do TCC, por questão de tempo, a gente fez o processamento pós no computador, transmitindo, daí utilizando o Raspberry para controlar as GPIOs, motores e tudo mais, e depois jogando os dados para o computador via Ethernet, e daí está tratando no computador. Aí aqui a gente tem uma interface, por exemplo, para mostrar. Lá, aquela interface era uma interface simples que a gente criou para a questão do projeto, que vai basicamente o que? Mostrar a nuvem que está sendo escaneada em tempo real. Então, conforme o objeto era capturado, você ia jogando a nuvem de pontos. Daí a gente trabalhou ali com um software que vai mostrando, através do OpenGL, os pontos. Aí você configura a resolução do scanner, que basicamente você computa ele por voltas, número de frames por volta. E claro, daí dependendo do posicionamento, dependendo da resolução da câmera, você tem mais ou menos resolução da peça. Aí depois do processo de escaneado, essa nuvem de pontos era salva e jogada para um software para tratamento. Ali a gente tem um exemplo de uma peça, aquele bonequinho de neve. Ele foi impresso primeiro, para a gente ter uma peça de exemplo, e aí a gente colocou no scanner. Aquela segunda imagem, ela mostra a nuvem de pontos. Como a nuvem é bastante densa, parece uma peça sólida, mas são pontos desconexos. Eles não têm uma relação um ponto com o outro. Então, aí você depois passa num tratador de malhas, como eu falei, no MeshLab, por exemplo, e daí você vai estar fazendo a conversão desse modelo para um objeto, realmente um modelo 3D, que daí ele vai ter superfície normal, e você vai poder daí estar exportando ele para OBJ, qualquer esses formatos padrões de mercado para você estar importando em softwares ou, como eu falei, estar imprimindo. Então esse é um pouco do trabalho que foi realizado e a gente queria dizer que isso aí também vai se tornar uma realidade junto com a impressão 3D e todo mundo vai poder estar tendo em casa um tipo de produto desse aí. Bom, só para finalizar a nossa fala, vamos dizer assim, né? Bom, e o que vem pela frente, né? Todo mundo já viu isso aí, essa reportagem, se não me engano, saiu no Exame, né? Acho que foi isso. Que na China já estão utilizando impressão 3D para fazer casas. Não é como você possa imaginar, que eles estão lá imprimindo a casa está se erguendo no lugar. Não é bem assim. Na realidade, eles estão utilizando um processo para imprimir as peças, né? Então é mais ou menos parecido com uma casa pré-fabricada, tá? Mas é bacana, tá? É bem interessante o processo. Eles fazem as peças, tá? E aí pegam essas peças e só vão montando como se fossem blocos. Poxa, o ganho de tempo é fabuloso, tá? Então, quer dizer, o futuro, né, já está chegando, né? Não é tão futuro assim, né? A NASA está com um projeto de fabricação em Marte, né, de uma espécie de uma base lá e tal, onde eles querem também utilizar o processo de impressão 3D. Quer dizer, a coisa está evoluindo, né? Novas máquinas estão surgindo, como eu já comentei, e velocidade e tudo mais. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida que talvez a gente possa ajudar a esclarecer? Pois não.
Boa tarde, tudo bem? A gente vê muita aplicabilidade para impressora 3D, mas do ponto de vista da indústria, né? Como que você vê para o futuro? Você vê parceria dessas indústrias junto com as fabricantes de impressoras, por exemplo? Deixa eu ver se eu entendi. Você quer dizer no que a impressora 3D vai auxiliar na indústria? Isso, por exemplo, você mostrou esse exemplo das casas, né? Que o pessoal okay. monta. Então, essa parte da indústria que constrói, né? Uhum. Como que eles se veem nessa situação? Você imagina que eles se adaptem para essa nova plataforma também? Olha, na realidade, assim, se a gente fizer um paralelo entre a nossa indústria, a indústria brasileira, a indústria americana, por exemplo, de construção civil, e você vê aonde chegou o patamar da mão de obra, custo de mão de obra, eu acho assim que esses tipos de processo vão se tornando uma coisa natural, tá? Tem um lado bom e tem um lado ruim. Você lembra que todo mundo tinha medo do computador? Quer dizer, você não lembra, você não era dessa época, eu sou. Mas na minha época, quando a gente falava em computador, todo mundo tinha medo do computador. Tá? Lá pelos anos 80, anos 90, principalmente lá por 95 mais ou menos, que os microcomputadores começaram a entrar nos escritórios, as pessoas tinham medo que esses computadores tomassem conta e as pessoas fossem para a rua. Tá? A gente tem esse medo também para o futuro, né? Inteligência artificial, etc. Isso continua, robótica e tal. Mas assim, isso é cíclico. Né? O que acabou acontecendo com a informática? A informática hoje tomou conta, né? Virou uma nova indústria, ela movimenta muito mais dinheiro do que os negócios movimentavam naquela época, criou novos sistemas de comunicação de massa, né? Revolucionou nossa forma de viver. Né? Hoje você carrega um computador no bolso. Né? O que é um celular hoje com Android ou com, né, um Apple? O que é um cara desses? Né? Perto de um microcomputador. O meu primeiro microcomputador foi um TK-83. Era um microcomputador com 2 KB de memória, que você ligava na televisão e que você gravava os programas na fita cassete. Foi o meu primeiro microdoméstico. Minha, né, está guardado ainda. Eu tive Apple depois disso, TRS Color, né, que era o CP400 Color e tal. Pô, onde que uma máquina dessa ia roubar o trabalho de alguém, né? E hoje ela está muito mais evoluída e, na realidade, ela não roubou. Se você for ver bem, as pessoas continuam... Aliás, o nível de emprego acho que aumentou, não diminuiu. Então, a impressão, acho que ela vai acabar vindo para somar. Não sei se responde a tua dúvida, mas assim, eu acho que as empresas vão utilizar esses processos, tá? Como impressão, e ele vai se tornar parte, né, do processo. Acho que é natural, acho que vai ser natural. Ok? É isso? Passa o microfone, por favor. Vamos lá. Boa tarde, meu nome é Marcelo, eu sou de Fortaleza, tá? Eu sou um entusiasta da tecnologia, eu gosto muito, apesar de não ter, né? Okay. E eu não tenho por um simples fato que hoje a tecnologia é muito cara ainda. Uma impressora 3D hoje, por exemplo, eu estava olhando ali, lá fora estão vendendo a 5 mil, 6 mil reais, certo? Uhum. Assim, com a tua experiência no mercado, você acha que esse barateamento da tecnologia, certo? Vai demorar quanto tempo? Mais ou menos 1 ano, 2 anos, 3 anos, para chegar uma impressora, sei lá, R$1.000, entendeu? Olha, é que assim, o processo da impressão 3D não é o mesmo que um processo de uma impressão em papel, então eu não sei se ela vai chegar a 1.000. Eu acredito que sim, tá? Mas eu acho que isso vai ser rápido, tá? É um processo aí que, vamos dizer assim, questão aí de 1 ano ou 2, tá? Muita gente, eu te garanto, está trabalhando em trazer impressoras a esse patamar de preço, tá? Então, assim, a nossa impressora hoje, eu posso falar, ela está na faixa de 4 mil e poucos reais. Tá? Uma impressora importada da mesma categoria está bem mais. O que a gente acabou fazendo para poder popularizar no Brasil, ou tentar popularizar um pouco? A gente quer diminuir mais os custos, aumentar em demanda para conseguir baixar o valor. Tá? Mas assim, o que a gente fez? A gente nacionalizou quase tudo. Nós temos máquina de corte laser, máquina CNC e tal. Então, o que a gente fez? A gente fabrica todas as peças, a gente importa só o motor de passo e os componentes eletrônicos. Até eu trouxe aqui, ó, porque quando o Germano falou em Raspberry, só para deixar bem claro, a gente utiliza esse tipo de equipamento para fazer protótipo. Mas isso aqui é uma placa que a gente fabrica na nossa indústria.
Então a gente fabrica a placa da impressora. Para quê? Diminuir custo e conseguir ter um produto mais acessível. Porém, não é só o produto que é custo. A impressora ainda tem esse custo porque o pós-venda ainda é um pouco caro. Você tem que dar todo um suporte para a pessoa, porque como eu falei, como é uma máquina que tem que chegar lá e tem que funcionar e depois você tem que auxiliar a pessoa por um bom tempo, né? Porque às vezes ela tem dúvidas e tal, você tem um custo para isso, né? A gente é um modelo de negócio, ok? Então assim, eu acho que o preço já está bem razoável. Por quê? Porque ela tem 4 motores de passo, de médio porte, não é como eu falei, como uma impressora em papel, que hoje eles usam motor de corrente contínua, né? E equipamentos baratíssimos, né? O grande negócio hoje da fábrica de impressora doméstica não é a impressora, é o suprimento, né? É um pouco diferente. Nós já, por exemplo, não fornecemos, quer dizer, nós fornecemos suprimento, mas o cliente não fica preso a gente. A gente permite que o cliente compre de terceiros, entendeu? Então o nosso negócio não é vender suprimento, não é manter o cliente amarrado. É o equipamento. Então ela tem um custo. Para quem está querendo comprar uma impressora, nem que seja para brincar, fazer alguns testes em casa, o que é que diferencia de uma impressora razoável, boa? Seria o quê? A resolução, velocidade, a quantidade de, sei lá, de cores que ela possa imprimir, dimensões? Ah, boa pergunta. Eu gostei, principalmente que você perguntou sobre cores. As impressoras de deposição são hoje monocromáticas, tá? Você pode trabalhar com cores diferentes, mas você tem que trocar o filamento e fazer em peças, tá? Então, só para deixar isso claro, tá? Nós estamos trabalhando uma máquina agora com 2 cabeçotes, mas ainda não é comercial. É o seguinte, a impressora em kit, por exemplo, que seria uma alternativa de baixo custo, tem a questão da rigidez mecânica. Então, talvez você não consiga fazer peças com qualidade com tanta facilidade. Talvez você consiga, talvez não. Por quê? Porque você tem que montar, você tem que... Entendeu? É um processo. E uma impressora que você compra já, uma impressora comercial, já com um certo nível de qualidade, a grande vantagem é que essa está pronto. Você põe para rodar. Eu já vi casos em que a impressora de kit ficou no final mais cara do que uma impressora... Não estou querendo vender meu peixe. Veja bem, tem casos e... Quer dizer, estou vendendo, mas não, entendeu? Estou tentando explicar que assim, tem situações e situações. Tem pessoas que têm uma facilidade muito grande em pegar um kit e converter isso num produto. Tem pessoas que têm uma dificuldade enorme. Se eu vender um kit, por exemplo, eu vou também ter que suprir as necessidades dela e também vou ter um custo e ela também vai ter um custo. Que se você somar isso, nem sempre é compensador. Mas não é resolução, necessariamente. A nossa tem uma boa resolução, ela tem 0.009 o passo, né? Final. Então, assim, mas depende também de quem está operando, entende? Depende muito mais de quem está operando, ok? Tá. Mais alguém? Alguma dúvida? Meu nome é Leonardo. Eu adquiri uma Mini Maker Bot. E eu vejo assim que tem vários modelos de impressoras, o mercado está girando em torno disso, mas eu gostaria de saber assim, quem são as pessoas que vão utilizar? É só para fazer protótipo pessoal ou existe um mercado de compra de peça, empilhar mesmo? Olha, o grande problema da impressão 3D é que não é quem vende que diz a aplicação. Depende muito mais da criatividade de quem compra. Né? Eu posso te dizer com as pessoas que eu tenho contato. Eu tenho, por exemplo, um engenheiro de estruturas que fabrica estruturas metálicas e que utiliza impressão 3D para fazer protótipos. Eu tenho clientes que utilizam para fazer, por exemplo, peças... tem um caso de um médico amigo meu que esses dias me pediu auxílio para imprimir um ouvido humano para uma aula de anatomia e tal. Por quê? Porque ele é desse tamanhinho, né? O ossinho lá, como é que é? O estribo, a bigorna, lá, não lembro. Enfim, é um negocinho desse tamanho. Pô, eu fiz para ele desse tamanho assim. Ó. Então, para ele mostrar para os alunos. Então, assim, as aplicações são variadas. Não é necessariamente um empresário, uma empresa, mas o usuário doméstico tem N aplicações e os N profissionais. Então, é muito difícil a gente dizer assim, o limite está mais no que é possível e o que não é possível imprimir. Nem tudo é possível imprimir, mas nem tudo é possível injetar também. Entende? Mas assim, hoje os softwares estão muito avançados e com capacidade de você imprimir quase tudo.
Eu tenho uma dúvida. Oi. A impressora de vocês segue o padrão hip-rap? Ela é autorreplicável? Não. Não. Não é. Justamente por causa da rigidez mecânica que eu te falei, né? As peças dela não são impressas, são injetadas. Durabilidade, aí tem outros fatores, tá? Gente, é o seguinte, nós estamos chegando num limite de tempo, o que é uma pena, mas assim, eu estou à disposição lá no stand, tá? Se vocês quiserem chegar, eu posso mostrar, a gente pode conversar. Já que o Renan não conseguiu nem falar, porque acho que ninguém pediu nada de pós-venda, então não né, de suporte, então ele vai estar disponível lá. Mas assim, só para finalizar, porque ela me perguntou sobre software, ok? Então deixa eu falar sobre isso rapidamente, porque isso é importante. É assim, nós fornecemos um software com a impressora para impressão, ok? Por quê? Porque tem muitas pessoas que têm assim, dificuldade no processo como um todo. Tá? Então a gente fez um software que facilita o processo de impressão. Você abre o arquivo, a gente utiliza a extensão STL normalmente, ou a extensão .obj, a pessoa abre, mas ela tem que ter já o objeto modelado. Tá? Bom, o objeto modelado ele pode ser feito no SolidWorks, que é um software comercial, pode ser feito no Blender, que é um software aberto, pode ser feito no Google SketchUp, que não é mais Google, né? Agora é só SketchUp. Enfim, qualquer software de modelagem em 3D, AutoCAD, tá? Todos esses softwares geram um arquivo STL, que é o padrão da estereolitografia, que nós estamos lá no início, que é onde começou esse processo, que é uma malha. Você importa, aí o nosso software vai fazer o quê? Vai fatiar esse objeto em camadas, gerar o código G, que daí é o que veio com a CNC, e a peça vai se materializando normalmente, tá? Mas a nossa impressora ela tem base no sistema aberto. Então ela permite que você utilize impressores, ou melhor, softwares de impressão abertos, tipo Replicator G, tem Printer, Frontface, tem uns 5, 6 softwares abertos e tem alguns pagos também que você também pode utilizar. Ok? Então, gente, muito obrigado. Tá? Eu fico agradecido pela oportunidade. Espero que vocês tenham gostado. Tá? E depois, se vocês quiserem, a gente está à disposição. Obrigado.